A Guerra Esquecida, de 1924. Rebelião nas ruas de São Paulo. No Brasil da década de 1920, o regime da chamada República Velha parecia sólido, mas enfrentava rachaduras internas. O poder continuava concentrado nas oligarquias estaduais, especialmente São Paulo e Minas Gerais, na política do café com leite. Entretanto, cresciam as críticas ao sistema, sobretudo dentro das Forças Armadas, onde jovens oficiais, os tenentes, defendiam reformas políticas, voto secreto, ensino público e o fim do coronelismo. O estopim dessa insatisfação se traduziu em uma série de levantes conhecidos como o movimento tenentista. O mais famoso deles seria a Coluna Prestes, que cruzaria o Brasil a partir de 1925. Mas antes disso, em julho de 1924, a cidade de São Paulo foi palco de uma guerra sangrenta, que ficou conhecida como a Revolta Paulista de 1924 ou Guerra Esquecida. Contexto da revolta. O primeiro grande levante tenentista havia ocorrido em 5 de julho de 1922, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Apesar da derrota, a rebelião inspirou outros militares. 2 anos depois, em São Paulo, as tensões estavam ainda mais fortes. A capital paulista era, então, o coração econômico do país, abrigando tanto as elites cafeeiras quanto uma crescente classe operária, formada por imigrantes europeus e seus descendentes. Greves e manifestações populares já haviam marcado a década, como as de 1917 e 1919. Os tenentes viam nesse caldo social um terreno fértil para contestar a república oligárquica. Liderados por figuras como o general Isidoro Dias Lopes e o major Miguel Costa, eles articularam um levante que não se limitaria a uma quartelada, mas que buscava arrastar parte da população para uma revolução nacional. O início do levante. Na madrugada de 5 de julho de 1924, exatamente 2 anos após a rebelião do Forte de Copacabana, unidades do exército em São Paulo se levantaram contra o governo federal. Os rebeldes rapidamente ocuparam pontos estratégicos da cidade, incluindo quartéis, estações ferroviárias e edifícios públicos. A expectativa era de que a população paulista apoiasse o movimento e que outros estados também se rebelassem. Porém, o apoio popular foi ambíguo. Muitos trabalhadores simpatizavam com a causa dos tenentes, mas temiam os combates. Ao mesmo tempo, os setores mais ricos viam na revolta uma ameaça à ordem. A guerra urbana. A reação do governo federal foi imediata. Tropas legalistas foram enviadas para sufocar a rebelião, que rapidamente se transformou em uma verdadeira guerra urbana. Durante 23 dias, a cidade de São Paulo virou um campo de batalha. Aviões sobrevoavam a capital e lançavam bombas, marcando um dos primeiros usos da aviação militar em território brasileiro. Canhões foram posicionados em bairros estratégicos, e os combates se espalharam pelas ruas do centro e pelas áreas industriais. O conflito deixou um saldo devastador. Mais de 800 mortos e cerca de 5.000 feridos. Milhares de civis abandonaram suas casas, fugindo dos bombardeios e do fogo cruzado. Famílias inteiras se refugiavam em cidades vizinhas, enquanto a capital paulista mergulhava no caos. O papel do general Isidoro Dias Lopes. À frente da revolta estava o general Isidoro Dias Lopes, veterano das campanhas militares do início do século XX. Carismático e respeitado, ele acreditava que a luta armada era a única saída para pôr fim ao sistema oligárquico. Isidoro buscava dar legitimidade ao movimento, apresentando-o não como uma rebelião militar isolada, mas como um levante em defesa do povo. Em seus manifestos, defendia voto secreto, justiça social e moralização da política. Ao seu lado, o major Miguel Costa teve papel decisivo na condução das tropas revolucionárias. Mais tarde, Costa seria um dos líderes da coluna Miguel Costa Prestes, que daria continuidade à luta após a derrota em São Paulo. O sofrimento da população.
Se para os rebeldes a revolta representava um ideal político, para a população civil significou dias de terror. As bombas lançadas pela aviação e pela artilharia destruíram bairros inteiros. O bairro do Brás, de forte presença operária, foi um dos mais atingidos. Hospitais improvisados recebiam diariamente feridos, e muitas vezes médicos e enfermeiros precisavam atuar sob fogo cruzado. A escassez de alimentos e água agravou ainda mais a situação. A imprensa da época relatava cenas de desespero, crianças chorando em meio aos escombros, famílias fugindo com o que podiam carregar, ruas repletas de destroços. Para muitos paulistanos, aqueles dias de julho de 1924 ficaram gravados como uma lembrança amarga e traumática. O fim da revolta em São Paulo. Apesar da resistência inicial, os rebeldes não conseguiram sustentar a luta por muito tempo. O governo federal tinha maior poderio militar e conseguiu cercar a cidade. A cada dia, as condições para os insurgentes se tornavam mais difíceis. Em 28 de julho de 1924, após semanas de combates, os revoltosos decidiram abandonar São Paulo. Recuaram em direção ao interior, seguindo para o oeste paulista e, posteriormente, para o Paraná e Mato Grosso. Esse recuo não significou o fim da luta, mas sim sua transformação. As tropas rebeldes se uniriam a outros grupos tenentistas, dando origem ao que ficaria conhecido como a Coluna Miguel Costa Prestes, que cruzaria milhares de quilômetros pelo interior do Brasil entre 1925 e 1927. As consequências da guerra. A Revolta Paulista de 1924 deixou marcas profundas. Em termos imediatos, representou um fracasso militar para os rebeldes, que não conseguiram tomar o poder nem provocar uma insurreição nacional. No entanto, o movimento fortaleceu o tenentismo como força política. As denúncias contra a República Velha se tornaram mais conhecidas, e muitos jovens oficiais que participaram do levante se tornariam figuras centrais na política brasileira nas décadas seguintes. Além disso, a violência do conflito expôs a fragilidade do regime. O bombardeio de São Paulo, a maior cidade do país, mostrou que o governo precisava recorrer à força extrema para se manter no poder, o que desgastou ainda mais sua imagem. O silêncio da história. Apesar de sua importância, a revolta de 1924 acabou sendo esquecida pela memória oficial. A chamada Guerra Esquecida não recebeu o mesmo destaque que outros episódios, como a Revolução de 1930 ou a Revolução Constitucionalista de 1932. Alguns fatores ajudam a explicar esse esquecimento. Em primeiro lugar, o movimento foi derrotado e não conseguiu vitórias políticas imediatas. Além disso, o trauma dos bombardeios e da destruição fez com que muitos paulistanos preferissem apagar da lembrança aqueles dias de horror. Por fim, a narrativa oficial da história brasileira, muitas vezes centrada nas grandes vitórias, deixou de lado esse episódio de derrota e sofrimento. Apenas recentemente, historiadores e pesquisadores têm resgatado a memória da revolta, mostrando sua relevância para compreender a trajetória do Brasil no século XX. Personagens marcantes. Além de Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa, outros nomes tiveram destaque na Guerra Esquecida. Luiz Carlos Prestes. Embora não tenha participado diretamente da revolta de 1924 em São Paulo, Prestes se uniria depois aos rebeldes e se tornaria líder da coluna que levava seu nome. Arthur Bernardes, presidente da República na época, foi quem ordenou a repressão implacável ao levante, autorizando o bombardeio da capital paulista. A população anônima de São Paulo, homens, mulheres e crianças que viveram o drama da guerra em seu cotidiano, muitas vezes esquecidos pela historiografia. O legado da Guerra Esquecida. Apesar de esquecida, a revolta de 1924 foi um marco. Ela mostrou que o sistema político da República Velha estava esgotado e que havia uma geração disposta a lutar por mudanças profundas.
o movimento também antecipou acontecimentos futuros. Muitos dos ideais tenentistas reapareceriam em 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder apoiado por parte desses oficiais. Outros seriam incorporados na vida política com o tempo, como o voto secreto e a ampliação da participação popular. Para São Paulo, a guerra deixou cicatrizes físicas e emocionais. Os bairros destruídos foram reconstruídos, mas a lembrança dos dias de bombardeio permaneceu na memória das famílias. A Guerra Esquecida de 1924 foi um dos episódios mais dramáticos da história do Brasil republicano. Durante quase um mês, a maior cidade do país foi palco de combates intensos, bombardeios e destruição. Embora derrotados, os rebeldes deixaram um legado de luta por reformas políticas e sociais, que influenciaria decisivamente os rumos do Brasil nas décadas seguintes. O esquecimento desse episódio talvez revele mais sobre a forma como a história é contada, privilegiando vitórias e apagando derrotas, do que sobre sua real importância. Resgatar a memória da Revolta Paulista de 1924 é fundamental para compreender não apenas o movimento tenentista, mas também o longo processo de contestação que levou ao fim da República Velha e à ascensão de novas forças políticas no Brasil. A guerra pode ter sido esquecida pelos livros didáticos, mas continua viva nas marcas que deixou no coração de São Paulo e na trajetória de um país em busca de democracia e justiça social. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.